Pessoal, tudo jóia? Boa noite. Eu sou a professora Rafaela Freitas e vim comentar com vocês aqui a prova de língua portuguesa. Pois é, 20 questões. Espero que tenha sido tranquilo para você, tá? Das 20 questões, eu acredito que duas delas, né, vocês tiveram um pouquinho mais de dificuldade. Então, um aluno que estudou, que revisou o conteúdo, não teve grandes dificuldades nessa prova, não, tá? Mas se tiveram, né, quem teve dificuldade, vai resolver isso agora, tá bom? Então, eu coloquei aqui no slide para vocês. Eu sei que o que vocês querem é logo comentário, não vou ficar enrolando. Coloquei o primeiro texto da prova, foi uma prova com 3 textos. O maior deles é esse aí, né? Que é um texto narrativo. E aí eu já estou até adiantando o gabarito de uma das questões. É um texto que fala sobre a parte ali da, né? Está narrando sobre a escrita de um livro. E a primeira questão, logo de cara, é uma questão de interpretação. Não fugiu à regra, né? E olha só o que essa questão vem trazendo. Depreende-se do texto tal que um dos motivos que levou à escrita desse livro foi o fato de que. Então, a motivação, o autor fala ali mais ou menos lá pelo final do texto, né? Que está representada aí na questão, alternativa letra E. Confere comigo ali. O mundo da guerra era o único que a pessoa que escreveu o texto conhecia. Então, ele explica que não tem como fugir, né? O autor não teve como fugir porque não conhece outro mundo. E assim, nós podemos tirar, né, já eliminar as outras questões até com facilidade, tá? A pessoa que escreveu nunca, deixa eu colocar aqui para aumentar para vocês, ó. A pessoa que escreveu nunca gostou de livros sobre guerra. Na verdade, ele não gostava mesmo de livros sobre guerra. Ele falou isso logo no início do texto, mas essa não foi a motivação. Então, em questão de interpretação textual, tem que ter cuidado com esse detalhe, tá? Pode vir uma alternativa correta, mas que não responde ao enunciado. E é o caso da letra A. Aí na B, por acaso, a realidade do mundo. Ele escreveu por acaso, e não foi por acaso, ele disse isso no texto. A realidade do mundo à época era a da guerra. Não foi isso que motivou, não foi uma motivação por acaso, e sim por vivência mesmo. A pessoa que o escreveu desejava contar ao mundo os horrores de uma guerra. Não é esse o objetivo, né? Ele deixa muito claro no texto, lá no penúltimo parágrafo, tá? Que ele ia colocar no texto aquilo que ele vivenciou, aquilo que ele ouvia, certo? E não contar sobre os horrores da guerra até de maneira distanciada, aparece na letra C, né? Letra D, a leitura. Né, o que motivou foi o fato da leitura sobre guerra, era a preferência de todo mundo daquela época. É um fato. Era a preferência, tá no texto, logo no início do texto, né, dos meninos da idade dele, quando ele era criança, mas não é essa a motivação para que ele tenha escrito, ok? Molezinha. Então, a letra 1 ficou gabarito, número 1, né, questão, gabarito, letra E. Vamos ver o número 2. Também é uma questão de interpretação e vem uma palavrinha que às vezes pode fazer o candidato escorregar, que é o infere-se. Aí o aluno pode pensar, né? Eu vou ter que ir além do que está escrito no texto. Cuidado, porque isso pode gerar uma superinterpretação. E aí, se você pegar de cada letra A, ó, infere-se do texto que. Aí na letra A, a vila da infância da escritora era feminina. A vila, né, da infância era feminina. Porque todos os homens morreram lutando na guerra.
ela não fala isso no texto. Ela fala que eram muitas mulheres, talvez a maioria, por isso ela ficou feminina. Mas ela não disse em nenhum momento que todos. Então, o que matou essa letra A é essa palavrinha, todos, tá? Você não pode inferir do texto algo que não está nele, sabe? Aí vem a letra B. O pai da escritora contava para ela as histórias que viveu na guerra. Então, ela não falou em nenhum momento. O pai sobreviveu, mas ela não fala isso no texto. Pode ser uma verdade? Sim, mas não está no texto. Então, isso não você não pode inferir. Isso não é inferir, né? Isso é super interpretar. É ir além do que está escrito no texto. Gera erro, equívoco. Letra C. O país da escritora venceu a referida guerra, ainda que muitos dos homens da sua família tenham morrido. Você não, né? Essa é a própria alternativa. Tá perfeita, tá? O país da escritora venceu a guerra, até o pai dela sobreviveu, ainda que outros tivessem morrido, e ela citou isso. Então, isso aqui é um fato, dá para entender da análise do texto. Letras D e C erradas, por quê? As mulheres da vila, embora fossem tristes, cantavam. Não tem essa informação no texto também, é super interpretação. E na letra E, a escritora desejava desde criança viver em um mundo onde não havia guerra. Não há essa fala em nenhum momento, ela entende a realidade, tá? Tanto que depois ela escreveu sobre ela. Então, número 2, confirmando aí o gabarito letra C. Vamos para 3. Aqui, já no início eu falei, né? O texto é predominantemente narrativo. Não quer dizer que não tenha nenhuma parte expositiva, né, dissertativa. Ele é predominantemente narrativo. Ele conta uma história, ele narra um fato, tá? Então, letra B, gabarito dá 3. Vamos dar uma olhadinha na questão número 4, tá? No trecho, cuidado com esse aqui que pode fazer você escorregar aí na referência do onde, né? Então, tanto na biblioteca rural quanto na biblioteca do distrito, onde meu pai sempre ia pegar livros. Então, ele pegava tanto em uma biblioteca quanto na outra. Então, o onde ele retoma biblioteca rural, né? E a biblioteca do distrito. Qual que é o gabarito, então? Letra E, ok? Aqui, coesão e coerência. Vamos para a questão número 5. Tá logo embaixo ali. Vou aumentar aqui. Vou aumentar aqui pra gente. Número 5. No segundo parágrafo do texto, tá? A expressão ainda que expressa uma ideia de concessão. Vamos entender essa ideia de concessão? Eu vou ler aqui no texto, tá? Porque pode ter gerado dúvida isso. Eu, que nunca gostei de ler livros de guerra, ainda que durante a minha infância e juventude, essa fosse a leitura preferida de todo mundo. Então, há uma concessão, ela é a exceção à regra, tá? Todos gostavam, ela não. Então, há uma concessão aí, uma diferenciação no gosto aí, no desejo dela, tá? Então, por esse motivo, você tem aí a correta como letra B de bola. Vamos seguir aqui a palavra rememorando em. E rememorando como combatíamos. E tá perguntando sobre a própria palavrinha rememorando, né? Poderia ser substituída por relembrando. Gente, rememorar é relembrar. Não vai marcar a letra B. Olvidando é esquecendo, esse olvidar com L, tá? Bom, gabarito letra A dessa questãozinha 6. Vamos para a próxima. Dando uma aceleradinha aqui, né, galera? Para irmos ao que interessa, sempre. Questão número 7. Nós temos aqui, assinale a opção que contém um trecho longe do texto em que as formas verbais estão empregadas no mesmo tempo. Pretérito, né? Não importa qual forma, presente e futuro. Na questão 7, nós temos a letra E.
como gabarito, tá? Vou até ler aqui para vocês, ficou um pouco longe para mim. A letra E. De seus 3 filhos, 2 serviram no exército e desapareceram nos primeiros meses de guerra. Os 2 estão no pretérito, os 2 verbos. E no mesmo tempo do pretérito, tá? Que é o pretérito perfeito, ok? Serviram e desapareceram. Estão no pretérito perfeito, por isso o 7 é o gabarito. A questão 7. Questão número 8. Com relação à pontuação, a correção gramatical seria mantida se. Galera, aqui tem uma alternativa na qual a vírgula ela é facultativa. Então, ela poderia aparecer ali ou não, tá? Então, na questão número 8, vamos para a letra B, de bola. Fosse inserida uma vírgula após vida em desse desconhecimento da vírgula. Desse desconhecimento da vida. Depois de vida, vírgula. Por que pode ter a vírgula aí nesse momento? Porque é um sintagma antecipado, ele está deslocado. E aí, Sebrasp entendeu que ele é pequeno, então a vírgula é facultativa. Com a vírgula está certo, sem a vírgula também. Ok? É o único, né, a única alternativa. Nas demais, você encontra erro, tá? Erro gramatical. Bom, a partir... Aí tem que buscar a 9. A 9 tá aqui, né? Questão número 9. Assinale a opção em que o termo apresentado tem a mesma função sintática. Você tem que saber qual que é a função sintática, né, do termo. A vila de minha infância. E se você voltar ao texto, você vai comprovar que esse termo, esse sintagma, é o sujeito do verbo, tá? E aí, indo para as alternativas, você vai encontrar um único sujeito, que é o mundo da guerra, certo? É também o sujeito da oração. Nas demais alternativas, você tem adjuntos adverbiais, tá bom? Então, aqui você tem, né, o mundo da guerra, letra D de dado na 9. Você tem um sujeito também. Então, esse é o gabarito. E aqui na 10, vamos ver aqui. A 10 é colocação pronominal, tá? Ó, na número 1, lembro-me. Não pode ser assim. Por quê? Tem que ser não me lembro, porque o não é fator de uso da próclise, fator de exigência de próclise. Quando há qualquer um dos fatores, a próclise é obrigatória. Então, não posso colocar o pronome para depois do verbo. Então, a 1 tá fora. Ficamos entre 2 e 3, e, na verdade, as duas estão corretas, tá? Porque como não há motivo para próclise, não há nenhuma outra palavra atrativa do pronome, a ênclise, ela é possível, ela é correta. Então, os itens 2 e 3 estão certíssimos. Lembrando que se você ficou na dúvida, deixa eu ver aqui, na 2, por causa do ou, tá? Por causa do ou. O ou aí é uma conjunção coordenativa. Então, não é fator de próclise, tá bom? Então, beleza. Aí, para a questão 11, é que nós temos o segundo texto, tá? Nós temos o texto aí que fala da revista, né, que publicou algo falando sobre, né, a projeção mundial de nascimento, de crescimento, né, de natalidade e por aí vai. E aí a questão número 11 é uma questão interpretativa, como é comum da banca fazer, tá? De acordo com o texto, o possível crescimento demográfico global mais lento, tá? Ele vai se dar, e logo vem a correta, que é a letra A, tá? Um efeito mais lento representaria um efeito positivo do empoderamento das mulheres, da universalização dos direitos sexuais e reprodutivos e do aumento do bem-estar geral dos cidadãos e das cidadãs da comunidade
internacional. E ele fala isso de maneira muito clara no texto, tá? Aí no final do texto, que essa questão do empoderamento, da posição e do bem-estar das pessoas que faz com que o possível crescimento demográfico seja mais lento, tá? Então, é letra A. Eu estou seguindo para agilizar, não estou lendo todas as alternativas, mas eu estou à disposição, depois, se vocês quiserem mandar para mim dúvidas, tá? Rapidamente, vou só falar o meu e-mail aqui, professorarafaelafreitas@gmail.com. Anota que você pode mandar lá para mim. Professora, eu fiquei com dúvida em tal alternativa da letra tal da prova. Eu vou te responder, tá? Ou vai lá no Instagram e fala comigo. Vai lá no Instagram, @profa.rafaelafreitas, tá bom? Depois no final eu falo de novo. Manda dúvida lá pra mim. Vamos aqui pro... Tava aqui ainda. A 12. A 12 é uma questão pequenininha. Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto, a expressão em que, no primeiro período do texto, poderia ser substituída por. Você tem que prestar atenção aqui que o em, essa preposição, né, ela pode ser substituída por outro, né, no qual seria do masculino, não pode ser do feminino, porque senão fere concordância, como está na letra D de dado, tá? Em cujo, enfim, o em teria que estar presente, ou teria que ser a preposição que, tá? A preposição não, perdão, a conjunção que. O que, como um pronome, né, ou como uma conjunção, eles eliminaria, deixaria de ser obrigatória e o em, e foi justamente o que aconteceu aqui, tá? Então, como esse relativo, na questão número 12 ficou a letra A, certo? Então, o correto é o que para substituir o em que, logo no iniciozinho do texto, um artigo que representa. Esse relativo tem como antecedente artigo. Então, funciona perfeitamente, tá bom? Vamos para a questãozinha 13, ainda sobre o mesmo texto. A coerência e a correção do texto tal, né, seriam mantidas caso o verbo gerando, segundo parágrafo, fosse substituído por... Bom, e aqui eu acredito que muitos alunos tiveram dificuldade, tá? Porque para manter o sentido do texto de certeza, né? Você poderia escolher aí o uso da letra B. Não, perdão, da letra... Deixa eu aumentar aqui que eu não estou enxergando nada. Você poderia colocar que vão gerar, a letra B de bola. Então, acredito que essa tenha sido uma questão espinhosa aí pra galera, tá? Que vão gerar. Mas se você usar o que vão gerar, você fere uma concordância, tá? E aí o correto mesmo é o que deve gerar. Então, nós apostamos na 13, gabarito letra E, tá? E aí vocês vão dizer, o que deve gerar é diferente do que vão gerar. Porque o que vão gerar serve, né? Você tem a ideia de certeza, certo? E o que deve gerar, você tem ideia de hipótese. Mas aqui não está falando que precisa manter o sentido, né? Lá, coerência e a correção textual. O sentido pode mudar. Por esse motivo, fomos também na letra E, tá? Então, esse é o gabarito dessa questão 13. Depois, né, eu vou falar de novo o meu e-mail. Você pode mandar para mim ou lá por direct no Instagram, se você teve dúvidas aí com relação às outras alternativas dessa questão, tá? Vamos falar o gabarito da 14. A palavra corrente foi empregada no texto com o mesmo sentido de atual. Porque é o século corrente, o século atual, o século em que estamos, tá? Então, é letra C, na questão 14. Estamos caminhando para o final da prova de português, né? Porque nós temos aqui, então, o último texto, tá? Que é um texto que fala sobre a Covid-19, aí quem falou que não ia cair nos concursos, né? Temos um texto que fala sobre a saúde mental aí.
A primeira questão desse texto, que é a questãozinha número 15, ela também é interpretativa, segundo o texto. O que é essa quarta onda? E aí, segundo o texto, a quarta onda é a letra C, tá? Então, refere-se aos novos casos de depressão e outros, ansiedade e outros transtornos psiquiátricos decorrentes da pandemia. Isso está no primeiro parágrafo, muito explicitamente, muito parecido, né? Aliás, o texto bem parecido, tá? Então, a 15, a letrinha C. Questão 16 da nossa prova. De acordo com o texto, as mulheres e as profissionais de saúde, e está lá para o finalzinho do texto, uma questão também, se você ler o texto com carinho ali, você com certeza acertou. Letra C. Fazem parte dos grupos mais atingidos pela pandemia em termos de saúde mental, tá? Cuidado, não falou que elas devem ser acompanhadas por profissionais, não falou que elas, né, que elas são as mais resilientes de todo o grupo, porque o texto falou em resiliência, que elas vão gerenciar, que elas conseguem gerenciar melhor, tá? E a letra D, que talvez tenha sido aí a casca de banana de vocês, são os grupos mais propensos a desenvolver algum tipo de transtorno mental. Não foi isso que o texto falou. O texto falou que elas são as mais atingidas. Daí a serem mais propensas a desenvolver transtornos mentais é outra coisa, tá? Então, 16 fechou aí, gabarito letra C. Vamos finalizando aqui. Questãozinha 17. Com relação ao emprego dos sinais de pontuação, a correção gramatical e a coerência do texto seriam mantidas caso no primeiro parágrafo do texto, e aqui não tem jeito. Você teria que voltar lá no texto para identificar aqui, tá? Cada uma fazendo as alterações pedidas. A expressão em março de 2020 fosse isolada por vírgula. Por vírgulas no plural. Aí a letra D está correta. Cuidado. Você não pode colocar uma vírgula só, como sugeriu aqui nas outras alternativas. Para você deslocar, isolar um sintagma, um termo, ele tem que ficar entre duas vírgulas. E aí não tem problema. Como é o caso desse sintagma temporal, que ele está isolando aqui na letra D de dado. Tá bom? Então vamos para a questão 18 agora. No segundo parágrafo do texto, o pronome eles faz referência a. Então, na questão 18, o gabarito nosso é números de indivíduos acometidos, tá? Letra E. Fica facílimo perceber isso aqui no segundo parágrafo do texto, né? Quando diz assim, ó, estudos publicados em março de 2021 indicam que os números de indivíduos acometidos tiveram até uma ligeira subida no início da crise, mas depois os números se mantiveram estáveis, tá? Os números se mantiveram estáveis. Então, eles, aí é uma forma de coesão textual que está retomando números, que é o núcleo, tá? Mas todo o termo envolvido. Então, por isso, letrinha E, né? Letrinha E, isso mesmo. A 18, letra E. 19, é a segunda, né? Depois da 13, é a segunda questão que pode ter sido casca de banana aí pra vocês, até inclusive espero que não. Mas vamos lá. Em cada uma das opções a seguir é apresentada uma proposta de reescrita, típico da banca, né? Do seguinte trecho. Qual que é o trecho? Não resultaram numa piora do bem-estar, nem no aumento dos casos de suicídio. Então, assinale a opção cuja proposta de reescrita, além de estar gramaticalmente correta, preserva os sentidos originais. Bom, a correta aqui, gente, é letra C, porque tem que manter correção gramatical e sentido. A letra C, ó, não pioraram... Ah, não, perdão. A letra C é a casca de banana. Já vou logo dizer por quê. Olha só, muitos devem ter marcado ela ou ficado na dúvida. Letra C, olha só. Não pioraram o bem-estar. Bem-estar tá sem hífen. Se não fosse pela falta do hífen em bem-estar, a letra C estaria boa.
tá? Mas tem que manter a correção gramatical, ok? Então, não pode ser. Não promoveram, não promoveram uma piora do bem-estar, nem o aumento dos casos de suicídio, tá? Então, você tem aí, né, nessa alternativa aí, a correta, né? Letra B de bola, certo? Deixa eu ver as outras ali. Não causaram uma piora do bem-estar, nem o aumento dos casos de suicídio. E aí na número 20, a última questãozinha da prova, né? Então, a expressão a despeito de, né? A despeito de é o mesmo que apesar de, tá? Cuidado com isso aí, porque tem o apesar na letra A, certo? Só que o apesar da letrinha A não tem o D. E é essencial, você tem aí uma ideia de oposição, tá? Contrário ao que estava acontecendo. A despeito de. Então, apesar de, na questãozinha aí, 20, e nós conseguimos fechar o gabarito, né? Eu acho que é isso. E eu vou deixar de novo o meu e-mail, tá? Toda vez que eu faço correção de prova ao vivo, eu fico com aquela impressão de que eu falei rápido demais e que vocês não entenderam, né? Que ficou embolado. Por quê? A ideia aqui é passar o gabarito, tá? Depois vocês vão ter um artigo aí com o gabarito e vão ter acesso também aos professores para que vocês tirem as dúvidas. Então, se eu falei muito rápido, se você não entendeu uma parte, não fique na dúvida. Fale comigo lá no Instagram, @profa_rafaela_freitas, ou fale comigo por e-mail, tá? professorarafaelafreitas@gmail.com, tá bom? É isso. Espero de verdade que vocês tenham acertado todas as questões, se não muitas questões, e que vocês tenham tido sucesso nessa prova, tá bom? Ó, um grande beijo, ótimo finalzinho de domingo e descansem, tá bom? Tchau, tchau!